Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Enem 2019, pessoal, primeira aplicação. Essa questão é interessante, é uma questão clássica, né? Se a gente virar vários livros de física, veremos várias questões extremamente parecidas com essa, tá bem? Bom, algumas questões, alguns autores adotam macetes específicos. Gente, vamos resolver usando as leis de Newton. O que a gente sabe, a matéria que nós somos obrigados a saber, são as leis de Newton. Então, em cima das leis de Newton, nós vamos resolver a questão, propor a resolução da questão, tá? Então, ele fala assim, slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Massa. Como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10. Aí, pessoal, desde 2019, o Enem inventou essa moda. Em vez de escrever 10 metros por segundo ao quadrado, o Enem escreve 10 metros segundo a menos 2, que é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado, tá? Cosseno de 10 graus, 0,98. Seno de 10 graus, 0,17. Pergunta da questão. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Beleza, então vamos lá. A massa da atleta, 80 kg, exatamente no meio da fita. Isso é importante, isso torna o problema mais fácil. Porque como está exatamente no meio da fita, o ângulo para os dois lados é igual. Se ela sai do meio da fita, o ângulo para um lado é diferente do ângulo para o outro. Isso complicaria bastante a nossa resolução, tá? Depois, ele fala que o ângulo é 10 graus, ele fala a aceleração da gravidade e o cosseno e o seno de 10, porque o ângulo em questão é 10, tá? Então, ele quer saber qual a força que a fita exerce na árvore. Legal. Como é que eu vou resolver isso? Bom, primeira coisa, pessoal, é lembrar que a moça está parada. A moça está parada no meio da fita. Se a moça está parada no meio da fita, a força resultante em cima da moça ou em cima da fita é zero. Então, se eu tenho um ponto, ela está parada ali, a força resultante sobre aquele ponto central da fita é zero, tá? Então, olha só que interessante, Eu fiz aqui um desenho um pouco mais, um ângulo maior aqui para poder ficar mais perceptível, tá? Se fizer com um ângulo muito pequeno fica difícil de desenhar. Então tá aqui, o peso. Então, a primeira força que atua na fita é o peso, tá? A moça empurra a fita para baixo com o peso dela. Depois, nós temos o seguinte, nós temos uma tração para a direita e uma tração para a esquerda. Que nesse caso, essas trações são iguais, porque está no meio. 10 graus para cá e 10 graus para lá. Se não tivesse no meio, a tração para um lado ia ser diferente da tração para o outro lado, tá? Então, você está supondo as forças que estão atuando aqui nesse pontinho onde a moça está pisando. Então, você tem uma tração para lá, uma tração para lá e um peso para baixo. Massa. Aí, o que acontece? Se essa tração for 100 newtons, a força que a corda faz na árvore é 100 newtons. Se essa tração for 200, a força que a corda faz na árvore é 200. Então, repara que achar a força que a corda faz na árvore é achar a força de tração lá naquele ponto onde a menina está pisando, tá? Lembrando que quando ela pisou, a corda fez uma flexão aqui de 10 graus. Beleza. Como é que eu vou fazer? Pessoal, toda vez que eu tiver vetores, toda vez que eu tiver vetores que não estão na horizontal nem na vertical, que eu tiver um ângulo aí, eu obrigatoriamente tenho que fazer a decomposição desses vetores. Nesse caso, como eu já tenho o vetor peso na vertical, eu vou fazer a decomposição do vetor T aqui na horizontal e na vertical. Como assim, professor?
Repara, ó, eu posso fazer a projeção do vetor tração aqui na vertical. Seria o TY. Esse TY se refere à tração de lá. Tá bem? Aí, é óbvio que eu teria um outro TY, que se refere à tração de cá. Então, tem um TY, que seria a sombra dessa tração aqui. Um outro TY, que seria a sombra dessa tração aqui. Repara que isso está parado, a força resultante é zero. Então, a soma do vetor para baixo tem que ser igual ao vetor para cima. Peso igual a 2 vezes TY, porque isso está em equilíbrio. Isso está parado, a força resultante é zero. Beleza. Tá. Então, peso igual a 2TY. Legal. Aí, tenho que lembrar que TY seria esse vetorzinho aqui. Esse ângulo é 10. Esse aqui seria 10. E TY seria o cateto oposto a 10. Se TY é o cateto oposto, a relação dele com a hipotenusa é seno. Então, você vai saber que TY é T seno de 10. Porque o TY seria o cateto oposto. Aqui é 10 e aqui seria o cateto oposto. Cateto oposto se relaciona com hipotenusa a partir do seno. Então, TY 2T seno de 10. Legal, massa. Repara que você tem como achar o T. Como é que você vai achar o T? Que é o que o exercício quer. O exercício quer achar o T. Então, você pega esse T, deixa ele aqui, bota o 2 aqui para baixo, o seno de 10 ali para baixo. Quem vai ser a tração? Peso 2 vezes seno de 10. Acabou. Mas você tem o seno de 10? Tem, professor. Você tem um peso? Tem, porque eu tenho a massa e tenho o G. Quem vai ser o peso? mg. Então, repara, ó, 80 vezes 10, mg, o 2, que é o 2TY, e o seno de 10, que é 0,17. Fazendo essa conta, pessoal, eu chego nessa expressão, T aproximadamente igual a 2,4 vezes 10 a terceira Newton. Alternativa letra D. Beleza, gente? Então, ó, fiz aqui a questão usando lei de Newton e usando a decomposição do vetor, que eu acho que é a forma mais sem decoreba, mas sabendo a matéria e resolvendo. Beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.